pessoal, como eu falei para vocês, a gente vai dar continuidade falando agora sobre outros assuntos também referentes à parte da química geral, né? Principalmente aquilo que se concentra nos vestibulares. A gente está falando de Enem porque é o mais próximo, é o que vai ocorrer agora domingo, mas também vale para todo e qualquer vestibular aí que ocorre pelo país e que você vai prestar. Outra coisa importante, gente, é lembrar que quando é dada uma equação química para você, olhe sempre para ver se ela está balanceada, tá? Porque isso influencia diretamente no cálculo estequiométrico. Se você vai calcular o número de mols, se você vai fazer cálculo de concentração, de molaridade, de porcentagem em massa, tudo isso vai depender do correto balanceamento da equação. Então, a primeira coisa que você verifica, se essa equação está balanceada. Se ela estiver balanceada, aí você dá seguimento. Lembrar sempre que número de mol, ele é aquela quantidade que corresponde a 6 vezes 10 a 23 moléculas. E que esse número de mol, ele é aquele número que está sempre em frente na equação química, é o número que fica em frente. Por exemplo, eu faço H2 mais meio de O2 dando H2O. Então, esses números que estão na frente, 1 de hidrogênio mais meio de oxigênio, dando uma água, esse meio, esse 1 e esse outro 1 são os coeficientes que indicam o número de mols. Ou seja, eu tenho 1 mol de água, de hidrogênio mais meio mol de oxigênio, dando 1 mol de água, tá? Então, isso aqui é balanceamento e para o cálculo estequiométrico, claro que você vai precisar saber o número de mols. Lembrar sempre que quando você, numa reação, você multiplicar por 2 ou por 3 os reagentes, a mesma coisa será feita com os produtos. Isso lembra a lei de Proust. Então, são massas, tem a correspondência. Se aqui eu estou reagindo 10 gramas e aqui eu estou obtendo 5, se eu aumentar aqui para 15, aqui eu vou aumentar para 10, tá? Então, tem a correspondência. Não esquece disso, sempre uma correspondência, tá bom? Então, a quantidade que for aumentada, multiplicar por 2, por 3, por 4, aqui também vai multiplicar. Estou falando aqui como se fossem os reagentes, aqui como se fossem os produtos, tá bom? Outra coisa muito interessante que eu li aqui, ó, a parte de eletroquímica. Eletroquímica é a parte que estuda as pilhas. E como é que você vai entender pilha assim, só bater o olho e entendeu? Não, pilha é um assunto um pouco mais delicado, assim, um pouco mais complexo, mas eu vou dar assim uma geralzona de pilha, uma geralzona. Na pilha sempre vai ocorrer duas reações, sempre vai ter alguém que vai dar elétrons, né, no caso um eletrodo, e um eletrodo que vai receber elétrons. E como é que você vai saber disso? Você vai saber disso de duas formas, ou serão dadas as duas reações, né? Duas reações, e você vai analisar essas reações, ou vai ser dado a representação da pilha. Na representação da pilha, que é aquela representação de barras, sempre a primeira parte corresponde à oxidação, a segunda parte corresponde à redução. E quando a gente fala em eletrodo, é sempre um metal inserido dentro da sua solução. Por exemplo, se eu tenho cobre, eu tenho que ter uma solução de cobre. Então, cobre e um sulfato ou um nitrato de cobre. Esse cobre dentro da solução, ele constitui um eletrodo. Outro, zinco dentro de uma solução de sulfato de zinco. Isso constitui outro eletrodo. Se eu ligar os dois e colocar uma lampadazinha ali no meio, o que vai acontecer? É uma pilha clássica, né? Que é chamada pilha de Daniel. O que acontece? Os elétrons, eles vão sair do zinco, né? Do metal zinco, eles vão sair desse metal e vão para a solução. Quando chegam na solução, eles captam o íon cobre que está lá, transforma esse íon em metal, reduz e cola na placa de cobre. Esse caminho dos elétrons é que vai fazer com que haja a energia elétrica produzida através da energia química, que é
a função da bendita da pilha, né? E como é que você vai saber como você mexe com essa pilha? Porque, quando eu falei para vocês, se forem dadas duas equações, ou são duas equações de oxidação, ou são duas equações de redução. Não importa, duas de redução ou duas de oxidação, você vai ver o E0, que é o potencial de oxidação ou de redução. Aquele que for maior vai permanecer do jeito que está. O outro você inverte e aí você dá continuidade. Tranquilo que se você não teve esse assunto pilhas, eu ainda pretendo colocar esse assunto em pauta antes, pelo menos antes dos vestibulares principais. Se vai dar antes do Enem, eu não sei, né? Mas antes dos vestibulares, com certeza esse assunto pilhas vai ser colocado. Mas fica aí uma colocação para vocês. Não esquecem que de onde saem os elétrons é polo negativo da pilha e onde chegam os elétrons é o polo positivo. Então você tem ânodo e o cátodo, tá certo? E o fluxo dos elétrons é sempre de onde oxida para onde reduz, tá? Eles costumam perguntar também a respeito de fluxo de elétrons, aí vocês já sabem. Outra coisa que eu achei legal aqui é a parte de equilíbrio químico. O que é o equilíbrio químico, gente? O equilíbrio químico é quando você tem uma reação e essa reação ela se dá nas duas vias, ou seja, uma reação reversível, ela possibilita a formação de um equilíbrio, porque à medida em que está reagentes formando produtos, os produtos estão formando reagente. Isso daqui, essas duas setinhas que ficam assim, representam que a reação é reversível e você tem a possibilidade de montar uma equação de equilíbrio. A equação de equilíbrio normalmente chama-se Kc, né, que é constante de equilíbrio, e é sempre concentração molar. Concentração molar você representa por aquelas duas coisinhas assim, ó. Concentração molar. Então, ó, concentração molar de quem? Você vai colocar aí em cima dos produtos e embaixo dos reagentes, tá? E esse equilíbrio químico, na hora que você estabelece o equilíbrio, que é estabelecido o equilíbrio químico, graficamente você vê, porque os reagentes, eles vão caindo e os produtos vão subindo, até que chega uma hora que vai formar uma linha, que ela vai ser uma linha paralela ao eixo. Quando estabelece essa linha paralela ao eixo, você tem aí o equilíbrio químico. É só você ir no gráfico e visualizar aonde está esse equilíbrio, aonde foi que ele se estabeleceu, tá certo? Então, o equilíbrio químico. E o que vai alterar esse equilíbrio químico? Bom, gente, o equilíbrio químico ele é alterado pela quantidade. Se você aumenta, pensa bem, né? Pensa. Se eu aumentar a quantidade de reagentes, vai deslocar para aquele lado, para a formação de produtos. Se eu tiro o produto, vai deslocar para a formação de produtos também. Se eu aumento a quantidade aqui, né, que essa quantidade de produtos estiver muito grande, vai deslocar na formação de reagentes. E se eu colocar mais reagente, vai para o lado de produto. E se eu tirar reagente, vai deslocar para o lado de reagente também. Outra coisa, verifiquem o ΔH. O que é ΔH? É entalpia. Entalpia é a energia de todo o sistema, né? A energia envolvida naquela transformação química. Na hora que a gente fala em entalpia, você tem dois tipos, a endotérmica e a exotérmica. A endotérmica, ela precisa de calor do meio ambiente para poder ela se desenvolver. Ou seja, no final da reação, a quantidade de calor vai ser maior do que no início. E a reação exotérmica é o contrário. A reação exotérmica, ela precisa liberar calor. Ou seja, o calor final da reação, ele vai ser menor do que a quantidade inicial. Agora veja, se você tem um equilíbrio térmico, um equilíbrio químico, e a reação é exotérmica, está liberando calor, se você colocar calor nela, o que vai acontecer? Ela vai se deslocar para o lado de vamos liberar mais calor.
Porque se por um lado ela é exotérmica, por outro lado ela é endotérmica, tá? Então vai deslocar para o lado de formação desse lado aqui, dos reagentes. E se eu esfriar a reação, como ela está liberando o calor, ela vai para o lado contrário, que é da formação dos produtos, tá? Então, uma leve ideia também, só para você não se perder na hora dos textos. E uma outra coisa, mais dois itens, né, da série que eu peguei, se vocês quiserem ver onde está, essa série está aqui, ó, xquimica.blogspot.com. Aqui no Xquímica tem tanto a explicação das DBOs e DBQs, né, que eu estava falando no outro assunto, na outra postagem, quanto fala sobre esses assuntos que a gente está discutindo aqui agora, né? Então, olha aí, as radiações. Tanto em física quanto em química, a gente fala nas radiações, né, que são os raios alfa, beta e gama. Você tem aí emissões radioativas, estamos falando de radioatividade, um elemento radioativo ele emite as 3. Agora, o que é necessário você saber é que uma partícula alfa é 4, 2, ou seja, ela tem massa 4 e número atômico 2. E essa partícula alfa, ela é uma partícula pesada, você vê que ela tem massa. Aí você tem uma partícula beta que é 0 menos 1, ou seja, a massa dela é 0 e ela é menos 1, que corresponde a um elétron. Mas como que um elétron vai sair de dentro do núcleo? Acontece que existe uma reação na hora que a radioatividade ela ocorre dentro do núcleo, né? Então, tem uma reação que é bombardeada por um nêutron, o núcleo, e esse núcleo que é instável, na hora que é bombardeado pelo nêutron, ele se rompe em 2 outros núcleos instáveis. Na hora que esse nêutron bombardeia, o nêutron, ele mesmo sofre uma outra reação formando neutrino, formando elétron e um outro nêutron. Por isso que esse elétron aparece de dentro do núcleo, pela formação dele nessa reação que ocorre na hora da separação dos núcleos, na hora do rompimento por conta do bombardeamento com os nêutrons. Por exemplo, quando você está trabalhando com a energia atômica dentro de uma usina atômica, né? E a radiação gama, que são ondas eletromagnéticas, são as mais fortes e as mais perigosas. É lógico que dentro da radioatividade você tem aquela história da meia-vida. O que é meia-vida? Meia-vida é o tempo necessário para uma determinada massa radioativa diminuir pela metade a sua radiação, porque todo elemento radioativo, no fim das contas, ele deseja ser um elemento estável. Então as radiações vão acontecendo, vai ficando diferente os números atômicos, vai ficando diferente o número de massa, e essa diferença até chegar a um elemento químico estável, que normalmente é o chumbo, tá? Então, gente, pense no seguinte, a meia-vida, ela sempre começa do 100%, tá? 100%, aí caiu metade, 50%, metade, 25%, metade, 12,5%, e cada espaço desse a gente chama de uma meia-vida, tá bom? Aí precisa ver qual é essa quantidade de meia-vida, às vezes é dado, às vezes você tem que encontrar, mas os dados são colocados, só para você lembrar o que é radioatividade. E por último, a história da química orgânica. A química orgânica é um assunto que a gente vem aqui debatendo faz tempo, né? Tanto que a gente começou com os vídeos justamente por conta da química orgânica. Então, se você tem dúvidas, reveja, veja as funções orgânicas, veja como você identifica as funções orgânicas nos exercícios, veja o que são cadeias saturadas, insaturadas, qual é a função da dupla ligação, o que é uma dupla, o que é uma tripla ligação dentro de um composto. E eu acredito que vocês trabalhando com esses aspectos e dando esses insights de lembrança, vocês vão conseguir fazer uma prova bem legal aí no domingo. Bom Enem para vocês, um
bons vestibulares, mas a gente vai continuando por aqui, que tanto que eu já prometi, o próximo post vai ser sobre pilhas, e a gente vai falar sobre isso, dissecar esse assunto, explicar muito bem para vocês como que as pilhas trabalham e se toda pilha pode ser recarregável ou não, e são aquelas questões que todo mundo se pergunta, vamos dizer assim, na hora que está utilizando uma pilha. Se botar a pilha na geladeira, a pilha vai voltar a funcionar. Se eu ferver a pilha volta a funcionar. Em alguns casos até que funciona assim, tá? Então, obrigado a vocês. X-Química agradece. Nós estamos aqui para qualquer coisa, comentários, discussões, perguntas. É só mandar pelo blog ou aqui pelo canal. Obrigado, até a próxima. X-Química agradece a você.